Bom dia a todos, queridos irmãos do nosso Senhor. Nós estamos mais uma vez hoje com toda a igreja reunida, transmitindo o culto online. Não estamos ministrando o nosso culto de forma presente aqui no templo, mas estamos unidos com um só coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esperamos que todos possam ser edificados com a palavra de Deus, com este momento também de comunhão, mesmo à distância. Para isso, para iniciarmos este culto, eu gostaria de convidar a todos para que nós fizéssemos uma oração silenciosa, preparando o nosso coração para este momento de devoção. Oremos silenciosamente. E também nesse dia, o nosso socorro está no nome do Deus triuno, que fez o céu e a terra e que é fiel de geração em geração. Amém. Graça e paz a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, vindas de Deus nosso Pai, o Criador, de Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, na comunhão com o Espírito Santo. Amém. Vamos todos juntos cantar, louvando o nosso Deus, o hino 148 do nosso inário, que fala disso, que fala que os nossos corações estão unidos, apesar de estarmos distantes um do outro, de forma presencial e física, estamos juntos, unidos, com um só coração. Corações em fé unidos, vinde a paz do bom Senhor. Cantemos. Seja o vosso amor tão forte, tão
Convidamos a todos para abrirmos a nossa Bíblia no Salmo 103. Vamos ler o Salmo 103, os versos 1 a 5 e depois o 15 ao 18. Salmo 103, a 5, 15 a 18. Onde a palavra do Senhor diz assim: Ó Senhor Deus, que todo meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí vem o vento e sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. Vamos orar mais uma vez, louvando o nome do Senhor e pedindo a sua presença em nossas vidas, edificando os nossos corações, buscando perdão e o seu Espírito que edifica os nossos corações. Senhor Deus, amado Pai Celeste, estamos diante de Ti, mais uma vez neste dia santo, dia do Senhor, para louvar o Teu nome. Num tempo de grandes incertezas, num tempo em que pessoas se preocupam, nós podemos descansar na Tua promessa, de que o Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco, o Senhor está nos dando forças, e o Senhor é aquele, como diz a Tua palavra, que renova as nossas forças, que nos dá a saúde, que nos dá a alegria de viver e te servir. O Deus que une cada crente no mesmo coração, o coração de Cristo. Pedimos ao Senhor, neste dia, que o Senhor edifique os nossos corações para que possamos ouvir a Tua palavra e a Tua palavra possa ser aplicada em nossas vidas e se calar profundamente em nosso coração. Que possamos ser confortados por Ti e que possamos receber novo ânimo, alegria da salvação. E pedimos ao Senhor também que o Senhor possa nos abençoar de tal forma que a nossa vida cristã possa ser de testemunho da nossa confiança que temos em Cristo Jesus, porque é Ele, o Teu Filho, que nos sustenta em Suas mãos e podemos descansar nisso. Perdoa os nossos pecados e renova as nossas forças, que possamos ter a alegria da salvação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos convidar a todos que abram a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, os versículos 40 até os 56. Onde a palavra do Senhor diz assim: Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele.
Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar, e se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus, e diante de todos contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Queridos irmãos, no nosso Senhor Jesus, nós brasileiros já enfrentamos todo tipo de crise em nossa nação. Crise política, crise de governo, crise na economia, crise na educação, crise do emprego. E agora, em pleno 2020, passamos por mais uma crise. A crise na saúde mundial, que vai afetar, inclusive, a economia, o emprego, a educação, a política e o governo. E é interessante porque se perguntarmos para qualquer pessoa, o que mais te preocupa? A grande maioria das pessoas vão responder que sempre a saúde está em primeiro lugar. Para a maioria das pessoas. E existe até um ditado que diz: saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás. Queremos ter saúde. Mas me responda uma coisa: por que você acha que o mundo inteiro está preocupado com a saúde hoje? E tratando a saúde hoje, nessas últimas semanas, como prioridade. E tentando de todas as formas também conter o avanço dessa epidemia do coronavírus, chegando ao ponto de, como vimos, fechar fronteiras, decretar isolamento, suspender aulas, fechar aeroportos, comércio. Eu acho que só existe uma resposta. É porque sem saúde, o ser humano não consegue lutar nem por trabalho, nem por economia e nem pela educação. E sabem por quê? Porque quando a gente pensa na saúde, só pode haver um desfecho. De um lado, ou a cura e a recuperação, ou do outro lado, a morte. Não tem outra saída. E é interessante isso porque uma enfermeira de São Paulo, na última semana, disse numa entrevista que o nosso salário não é alto, falou ela. E o que nós
nós recebemos de insalubridade, que todo mundo fala, é uma pequena porcentagem do salário mínimo. E então ela completa. Não pense que nós estamos aqui neste hospital pelo dinheiro, mas pela vida. Porque num momento como esse que estamos vivendo, nós vemos que o dinheiro não compra nada. Porque o que mais importa é a saúde. Queridos irmãos, principalmente hoje no contexto desta pandemia, que é o assunto nacional, nós precisamos aprender que se hoje eu estou bem, no auge do meu vigor físico, esbanjando saúde, isso não quer dizer que amanhã não vai estar enfrentando uma fila no hospital para fazer exames, iniciar um tratamento e lutar contra uma enfermidade. Porque é assim na vida. E é por isso que eu trago essa narrativa bíblica de hoje, para a nossa reflexão, de Lucas capítulo 8, da mulher enferma que foi até Jesus e da filha de Jairo. Porque todos nós estamos, de certa forma, nesses últimos dias refletindo sobre esse tema, sobre saúde, sobre doença, sobre trabalho, sobre vida e, inclusive, sobre a morte. Porque, queira ou não, a cada poucos minutos nós recebemos um novo relatório de quantas pessoas pelo mundo já sucumbiram a essa doença do coronavírus. Só que o problema é que o ser humano de hoje em dia não gosta muito de tratar de temas como estes, que fala de doença, de enfermidade, de morte, porque esses temas são temas que nos incomodam, são temas que trazem inquietação para o coração humano. Ninguém gosta de pensar no fato de que um dia vai morrer. Aliás, ninguém gosta nem de ser lembrado que nós somos seres mortais. Ainda mais hoje, no tempo em que nós vivemos, em que as pessoas, inclusive, preferem viver a ilusão, não apenas da imortalidade, mas principalmente a ilusão da juventude eterna. O homem pós-moderno, ele quer ser um eterno adolescente. Então, falar de doença, de enfermidade, de morte, ninguém vai falar sobre isso. Mas é justamente disso que o nosso texto trata. Da enfermidade. E, inclusive, da morte. Da saúde que desaparece. E que vai contra todo esse conceito moderno de juventude eterna. E é interessante a forma que Lucas trata deste assunto. Porque se você presta atenção nessa narrativa, de um lado ele fala de uma menina com seus 12 anos de idade, ainda jovem, recém começando a desabrochar para a vida, como nós falamos, sem preocupação nenhuma, com um pai bem colocado, que imagino eu sonhava em ver inclusive o seu nome talvez lembrado, depois lá no futuro, nos netos, mas que agora se vê diante de um leito de extrema enfermidade. E do outro lado a história de uma mulher comum, simples, que não tinha apenas 12 anos de idade, mas que já sofria de uma enfermidade há 12 anos. Uma grave hemorragia que consumiu tudo, desde os seus recursos financeiros até a sua força física. De um lado, a filha de um dos principais líderes da cidade, chefe da sinagoga judaica, homem influente da casa de Israel, um homem que, imagino eu, poderia levar a sua filha para os melhores médicos em Jerusalém, na capital da nação. E do outro lado, uma mulher anônima, comum,
influência nenhuma. Que se fosse hoje em dia, talvez precisasse, inclusive, esperar na fila do SUS por um exame talvez mais apurado e mais caro. Só que o ponto é o seguinte: ambas essas histórias retratam muito bem a nossa própria história. A vida comum dos brasileiros, que na doença, independente de quem seja, rico ou pobre, são pessoas que lutam pela vida. Lutam pela vida com o que têm. Mesmo que uns tenham mais e outros tenham menos, mas que lutam, porque quando enfrentam a enfermidade, desejam ardentemente a cura. E nessa hora descobre a duras penas que dinheiro não compra vida. E sabe que nós podemos tirar algumas lições de Lucas com essa história? Da mulher enferma e da filha de Jairo. Primeiro, o que eu aprendo aqui é que não sejamos negligentes. Ou seja, é como se Lucas nos mostrasse nessa história que, gente, é comum, cuide da sua vida. Porque não é porque você tem fé que você não vai ficar doente. Nós vemos nessa história que aquela mulher já havia gastado muito dinheiro com médicos, com tratamentos, com remédios, procurando a cura. Sobre Jairo, aqui o pai desta menina, Lucas não fala muito, mas ele diz que essa menina já estava muito mal, extremamente enferma. Ou seja, o texto nos insinua que Jairo já havia tentado de tudo para que a sua filha recuperasse a saúde. Lucas, o que escreveu este evangelho, este livro, na tradição da igreja, é dito que ele era médico. Ou seja, Lucas sabia muito bem do que ele estava falando. E essa história nos mostra que a Bíblia, e que na Bíblia nunca foi contra a medicina. Aliás, é muito importante nós refletirmos sobre isso hoje. Porque neste tempo, inclusive, que estamos passando agora de coronavírus, é uma tremenda irresponsabilidade de líderes religiosos se estes inflamarem os corações dos seus fiéis, pregando que basta agora eu ter fé que a doença e que doença nenhuma baterá em minhas portas. Isso é irresponsabilidade. Inclusive na Bíblia vemos relatos de histórias de pessoas que, para cuidar de sua saúde, usavam pastas de figo, uns tomavam um pouco de vinho para o seu estômago, e assim relatos de pessoas que de alguma forma também cuidavam de sua saúde. O que eu quero dizer com isso é que o cristianismo nunca foi uma seita que se esconde atrás do místico, com o objetivo de cegar os seus fiéis para as questões básicas da vida e do bom senso. Jesus nunca pregou ou ensinou que nós devemos desprezar ou rejeitar o socorro médico em nome da fé por causa disso. Inclusive a teologia reformada prega que se tudo foi criado por Deus, então todas as ciências, inclusive a medicina, deve ser estudada e deve ser conhecida, porque se nos aprofundamos das ciências, chegamos inclusive mais perto do divino, dizia Calvino. Porque o próprio Deus faz milagres através da medicina. E isso é maravilhoso. Eu poderia dizer, isso é dom de Deus também. Por isso, primeira lição, neste tempo de epidemia em que estamos vivendo hoje, vamos prestar bem atenção no que dizem os nossos médicos. Em primeiro lugar, porque os nossos médicos, os profissionais da saúde, são hoje os técnicos que Deus escolheu
neste momento, para cuidar da nação. Talvez hoje nós aqui, as cidadezinhas de interior, ainda estão bem tranquilas. Mas aqueles médicos e enfermeiros que estão lá, no olho do furacão, desta pandemia, eles não são políticos que querem alarmar ou desalarmar o mundo. O trabalho deles não é esse, nem posição política eles estão buscando. A única coisa que eles querem é salvar vidas. Como disse aquela enfermeira no início da nossa reflexão, e que nos alerta: tomem cuidado. Não só agora, mas cuide de sua saúde, tanto agora como depois, quando essa crise da saúde mundial, da pandemia passar. E sabe o que Lucas nos mostra com essas duas histórias bem distintas de enfermidade? Que a enfermidade de fato não escolhe. Não escolhe nem idade. Uma era uma menina de 12 anos e a outra uma mulher que já há 12 anos estava enferma. Não escolhe classe social. Uma era filha de um homem de grande posição, ou seja, chefe de uma sinagoga, uma pessoa renomada dentro da cidade, e outra uma anônima. E não escolhe também posição ou financeira de vida, sendo rico ou pobre. Uma era uma filha que poderia ser tratada em qualquer hospital do mundo, e a outra uma mulher que inclusive gastou todas as suas economias para cuidar de sua saúde. Ou seja, a enfermidade não escolhe. A fragilidade da saúde humana, independentemente de quem seja, nos torna humildes. E aí que está o ponto. Se nós, seres humanos comuns, tivéssemos o controle total sobre a vida e a morte, nós acharíamos que seríamos Deus. Ou seja, como disse um teólogo famoso, nós seríamos ainda mais arrogantes seres humanos do que somos. Mas em segundo lugar, essa história também nos mostra e nos ensina uma outra lição. De um lado, nós precisamos cuidar da nossa saúde, sermos prudentes, buscar, como aquela mulher buscou, um tratamento, os médicos, mas do outro lado nós devemos também recorrer a Cristo, o Senhor da vida. A mulher enferma do nosso texto gastou tudo o que tinha, diz essa história, tentando tratar-se de uma enfermidade, uma hemorragia que ela sofria há anos. E diz o nosso texto claramente que ninguém havia conseguido curá-la. Não havia médicos, nem tratamento, nem remédios para o seu mal. Quem sabe essa mulher, inclusive, até chegou a emprestar dinheiro de amigos, de parentes, para encontrar a solução, a cura. E imagino eu que todas as despesas que ela pagou fez com que ela agora se sentisse talvez até desprotegida daquilo que seria básico para o seu sustento diário. Mas mesmo com todos os recursos existentes e disponíveis na época, nada ajudou. Então, qual o recurso que essa mulher foi buscar? Ela não perdeu a oportunidade. No primeiro momento em que Jesus estava passando por ali, pela sua cidade, ela não se importou. Não se importou com o aperto da multidão, não se importou com os discípulos de Cristo que tentavam de alguma forma deixar Jesus caminhar mais livremente, mas ela correu e se lançou aos pés de Cristo, mesmo que fosse para encostar em sua capa. Ou seja, ela buscou o socorro em Jesus. Como diz aquele salmo bem conhecido, 37, ela entregou o seu caminho ao Senhor, confiou nele
E o mais, ele fez. E Jairo fez a mesma coisa, mesmo sendo um homem influente, que imagino eu, as pessoas talvez até se reverenciavam a ele quando o encontravam pelo caminho, mesmo sendo um homem de grande posição, quando viu a sua filha à beira da morte, creu em Cristo, no poder de Jesus, e foi até o nosso Senhor, lançando-se com humildade aos seus pés, clamando e suplicando: Mestre, salva a minha vida. E ambos foram curados. A mulher de sua enfermidade e a filha de Jairo, tendo a sua vida restituída. Queridos irmãos no nosso Senhor, os braços de Deus não estão encolhidos, mas estão estendidos. Não sabemos como Ele vai responder aos nossos pedidos. E nem sabemos também se sempre os nossos pedidos serão atendidos como a gente espera. Ou que sempre o desfecho da nossa história vai ser a cura, como foi no caso dessas duas histórias narrativas paralelas. Mas nós devemos sempre descansar em uma verdade. Saber que em tudo Deus nos ama. E mesmo na dor, Ele está junto de nós. Como você está hoje? Talvez você esteja enfrentando algum tipo de enfermidade na sua vida ou na vida da pessoa que você ama. Ou talvez você esteja preocupado, como muitos estão, com a crise na saúde mundial, o coronavírus. Ou talvez você esteja com medo diante da possibilidade de você ou alguma pessoa próxima de você, que talvez esteja nos lugares onde o contágio já está mais alto. Medo de que alguém adoeça. É tempo de cautela, tempo de cuidados, tempo de não sermos negligentes, de ouvirmos as instruções dos médicos, dos profissionais da saúde, como ouvimos até aqui. É tempo de agradecer a eles e interceder também por eles em oração. Mas também é tempo de, como Jairo e aquela mulher enferma, confiar em Cristo e buscar a ajuda do nosso Senhor, de todo o coração, se lançando aos seus pés, como essas duas pessoas fizeram, confiando nele, nosso maior médico. Mas não é só na doença, nos momentos de medo e insegurança que Cristo deve ser buscado. Em dias de saúde também. Que saibamos, não apenas agora, mas também no futuro, lá na frente, que saibamos ser gratos a Cristo. Pois, como disse Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois estou convencido que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, e nem os demônios, nem o presente e nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Convido você a abrir o seu hinário no hino 416. 416, um hino que fala de esperança, que diz: há um rio cristalino que orna a santa habitação, que flui do trono do Cordeiro para gozo de todo cristão. Um hino de esperança, um hino que fala da vida eterna, um hino que fala da nova Jerusalém. Cantemos. 416. Há um rio cristalino
nosso Deus, amado Pai Celeste, estamos diante de Ti mais uma vez louvando Teu nome, nesse dia, dia do Senhor. Reconhecemos como somos pequenos e fracos. E quando olhamos para a nossa vida, para essas histórias bíblicas, como a nossa saúde também é frágil. O ser humano não é eterno aqui. Um dia nós partiremos deste mundo. Mas como cantamos neste hino, há um rio cristalino que orna a santa habitação, que flui do trono do Cordeiro para o gozo do cristão. Essa é a nossa esperança. Aqui neste mundo lutamos pela nossa saúde, por essa vida, mas existe outra vida que é muito mais importante do que essa, a vida eterna em Cristo Jesus. E precisamos depositar toda a nossa confiança em Cristo, Senhor. Não somos negligentes aqui com a nossa saúde, mas confiamos ela toda em Cristo, nosso Senhor. Não sabemos ao certo como é o desfecho da nossa história, mas devemos confiar, porque como lemos no último trecho das Escrituras, ao final dessa reflexão, nem a morte pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá-nos esperança, ó Deus, nesta vida e esperança eterna, porque caminhamos na direção da santa habitação, como cantamos. E esta é a esperança de todo cristão também. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe também, como falamos nessa reflexão de hoje. Intercedemos aqui, abençoe os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham de alguma outra forma, contribuindo pela saúde, para a saúde. O Senhor olhe por eles, dá a eles também do Teu poder, da iluminação que vem dos céus, e que eles possam trabalhar com essa certeza também de que, apesar de lutarem pela vida, a vida está em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor também pelo nosso país, a nossa nação, que vive num momento político agora também conturbado. Sabemos que o Senhor não é de um partido político ou de outro, mas o Senhor é aquele que é o Deus da nação. O Senhor é o Deus também dos nossos governantes, mesmo que muitos deles não saibam disso. Olhe por todas as nações do mundo que nessa hora também passa por um momento de tensão, tanto na economia, como na política, como nos governos. Mas que possamos tirar uma lição de tudo isso: humildade. Que o homem, o ser humano, não é dono de tudo e não tem controle sobre tudo. E que depositemos nesse dia mais e mais a nossa confiança em Cristo e que possamos fazer como Jairo e aquela mulher enferma, nos lançarmos aos pés do Senhor, confiantes de que Cristo, Teu Filho, cuida de nós. Dá-nos uma semana abençoada, um mês abençoado que se encerra e que logo outro se inicia, e que possamos continuar caminhando, testemunhando do amor de Cristo, confiantes em nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Recebam agora a bênção do nosso Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.